Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Os Vilões da Nossa Saúde. E hoje vamos falar dos açúcares. Há alguns dias eu postei uma pergunta nas redes sociais, perguntando se você acha que o açúcar é um grande vilão da saúde ou não. E as respostas foram meio equilibradas ali, 50% para cada lado, mais ou menos. O que é bastante coerente, né? Porque os açúcares, principalmente a glicose, é o principal combustível para as nossas células. Então, ele é um vilão quando perde a sua homeostase. O que é homeostase? Homeostase é um termo utilizado em bioquímica que significa equilíbrio, ou seja, nem de mais e nem de menos. Então, em concentrações ideais, ótimas, né, para o nosso metabolismo, o açúcar é fundamental. Inclusive, se nós não ingerirmos na dieta, nós nosso próprio organismo sintetiza para que não falte, principalmente no nosso sistema nervoso central, onde ele é o principal combustível para o metabolismo dos neurônios, certo? O que acontece é que quando ingerimos muito açúcar, né, ou alimentos que tenham um alto índice glicêmico, ou seja, que a glicose é absorvida muito rápido no organismo, nós temos uma liberação muito grande de insulina. E quando liberamos muita insulina, esse açúcar que está entrando na nossa corrente sanguínea, ele entra rapidamente dentro das células e acaba em excesso dentro das células, se transformando em produtos de armazenamento, como lipídios, por exemplo, certo? Então você come doces, né? Ou alimentos ricos em glicose e você acaba estocando um pouquinho em glicogênio, que é a nossa reserva de açúcares, mas tudo que tiver em excesso e que já acabou o limiar de estoque de glicogênio vai ser convertido em lipídios. Né? E isso traz para um desequilíbrio metabólico. E muitas doenças metabólicas vêm desse acúmulo de gorduras, acúmulo de lipídios no organismo, certo? Então, o açúcar, ele só será um vilão se estiver sendo ingerido em quantidades muito superiores à demanda das nossas células, ok? Outra coisa que eu gostaria de deixar bem clara é o seguinte: muitas pessoas têm a falsa ideia de que ela vai substituir o açúcar refinado por um açúcar demerara, um mascavo, um açúcar de beterraba, um açúcar de uva e não vai ter absorção de açúcar, né? Na verdade, ela vai tanto quanto no açúcar refinado. Né? A única diferença que torna ele mais saudável é que o açúcar refinado ele tem muitos produtos tóxicos que são utilizados no refinamento para ele ficar com aquela característica visual, né? Melhorada, branquinho, fininho, tá? Mas em concentração de glicose não existe praticamente nada de diferença. Assim como usar farinha refinada ou farinha integral, em concentração de glicose não existe diferença. O que existe é uma diferença na absorção do açúcar. Né? Então, os integrais, por conter ainda fibras e por ter um baixo índice glicêmico, ou seja, a glicose vai sendo absorvida devagarinho pelo nosso organismo, ela fornece mais saciedade e menos concentração de insulina para colocar essa glicose dentro das células. E aí, com isso, o metabolismo vai acontecendo, as células vão utilizando e você tem menos conversão de açúcares em lipídios, por exemplo, certo? Então, não se engane, né? Você não vai poder comer o dobro, por exemplo, de arroz, porque ele é integral. Você vai poder comer a porção X. O que vai acontecer é que o açúcar do arroz integral, a glicose presente no amido do arroz integral, ela vai ser absorvida mais lentamente pelo seu organismo, certo? Então entenda que
Açúcar é necessário e ele só é um vilão quando perde homeostase, quando é ingerido demais. E se for ingerido de menos, ele pode ser necessário e o organismo vai trabalhar, então, para sintetizar com base em outros metabólitos do nosso organismo, certo? Então, espero ter solucionado algumas dúvidas. Se tiver mais dúvidas, pergunta aí. Vou gravar outro vídeo te respondendo. Se você acha que esse vídeo vai ser benéfico para outras pessoas, compartilha e dá um curtir, certo? Grande beijo, até o próximo!